Olá, Eneamores, sejam muito bem-vindos a mais um dia de exercício da gratidão. E o exercício de hoje é o de número 26. Já estamos no finalzinho desse ciclo de exercícios da gratidão. Eu espero que esteja causando muitas bênçãos na vida de vocês, tá bom? E o nome do exercício de hoje se chama Transformar Erros em Bênçãos. Como que você pensa assim, transformando erro em bênção? Isso é impossível. Como que isso seria possível? Pois é, a gente vai ver isso hoje. Como que a Honda traz para nós esse pensamento? A Oprah, ela disse assim, ó, transforme suas feridas em sabedoria. E aqui está o pulo do gato. Cada erro que a gente comete na nossa vida é uma bênção disfarçada. Como assim? Vou explicar melhor. Existem bênçãos ocultas por trás de cada erro que a gente comete. Uma criança, quando ela está aprendendo a andar de bicicleta ou quando ela está aprendendo a caminhar, ela comete muitos erros, né? Antes de conseguir, de fato, andar de bicicleta ou caminhar. E aí, quando a gente é criança, esses erros são normais. E é através deles que a gente aprende, que a gente evolui, né? Que a gente cresce. Por que é que na vida adulta a gente pensa que é diferente? Por que é que na vida adulta a gente não quer errar, a gente tem medo dos nossos erros, a gente acha que os erros não servem para nada, que só servem para nos atrapalhar, para incomodar a nossa vida, para nos encher de culpa, de mágoa, de rancor, de raiva? Por que será? A Honda diz que todos nós cometemos erros. Claro, todos nós cometemos, somos seres humanos, estamos fadados a errar. Quando a gente toma decisões, a gente pode tomar uma decisão errada. E assim é a vida. Só que quando a gente utiliza cada erro que a gente comete para aprender com ele, a gente modifica a forma que a gente olha para os nossos erros. A gente tem a liberdade de fazer as nossas próprias escolhas. E também temos a liberdade de aprender com os nossos erros, tá? Os erros, eles podem nos machucar. Mas se a gente não aprende com eles, a gente fica só sofrendo por conta desses erros. E aí, o que acontece? Esse erro terá sido em vão. Ele não terá proveito nenhum na nossa vida. Então, repetidas vezes, aí a Honda traz aqui para nós sobre a lei da atração. Se a gente costuma errar e não aprender com os nossos erros, a gente vai, o quê? A gente vai continuar errando. É isso que a Honda traz. Ela diz que a lei da atração faz com que a gente continue errando se a gente não aprender com aquele erro. Porque a gente vai continuar pensando nele, vai continuar ficando magoado por conta dele, vai continuar tendo raiva. E assim a gente continua nesse ciclo de erros. E quando a gente modifica isso, é justamente aí que está o pulo do gato. Modificar a forma com que a gente olha para esse erro, a forma com que a gente encara esse erro que aconteceu na nossa vida. Então, para a gente poder diminuir isso, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é assumir a nossa culpa do nosso erro. Por quê? Porque a gente costuma colocar a culpa nos outros quando a gente erra. Ou na circunstância, ou na outra pessoa, ou na situação. A gente não tem esse hábito de quê? De assumir o nosso erro. E aí o que acontece? A gente culpa os outros e a gente não aprende com o nosso erro. A gente vai errar e vai ficar só magoado. Então o primeiro passo é você se colocar em primeiro e total responsável pelos seus próprios erros. Ela coloca aqui uma simulação para a gente entender melhor. Ela diz o seguinte, ó. Imagine que você foi parado pela polícia porque você estava andando acima do limite de velocidade na estrada, no meio da estrada. E aí lá mais na frente a polícia te parou. Se você falar assim, ó,
Por exemplo, ai, que saco, aquele guarda FDP colocou o radar lá atrás só para me pegar. E aí agora ele me parou aqui na frente. O que vai acontecer? Você não vai ter aprendido com esse erro. Você está colocando a culpa no guarda. Você está colocando a culpa no radar que ele colocou lá. E esse erro não vai ter servido de nada na sua vida. Então, o que a gente quer aprender aqui nesse exercício de hoje é fazer com que os nossos erros tragam bênçãos para a nossa vida. E como que a gente pode aprender com os nossos erros? Com a gratidão. É isso que a Rhonda traz para nós. Então, por pior que a situação pareça, por mais dramática, mais chateada a gente fica, com raiva, enfim, sempre há motivos para a gente ser grato, por pior que a situação pareça. Então, quando você procura o máximo de situações possíveis para agradecer por um erro que você cometeu, você transforma aquele erro em uma bênção, porque você vai aprender com aquele erro e possivelmente não vai errar mais. Não aquele mesmo estilo de erro. Então, no dia de hoje, qual é o exercício? Você vai pegar um erro que você tenha cometido ali ao longo da sua vida. Um erro do passado, um erro recente, não importa. Algo que esteja te chateando, algo que você errou e está incomodando a sua cabeça, está te deixando magoado, está te deixando estressado. Qualquer erro. Você vai pegar esse erro e qualquer erro que doa o seu interior, e você pode ser que esse erro seja por você ter perdido a cabeça com uma pessoa querida, pode ser que o relacionamento entre vocês nunca mais foi o mesmo por conta desse erro, pode ser que você depositou uma confiança cega numa pessoa e ela traiu a sua confiança. Pode ser que você tenha contado uma mentirinha que, a princípio, você achava que era inofensiva e ela tenha causado algo maior. Pode ser que você tenha escolhido uma solução barata para resolver um problema e ele está te incomodando e você gastou muito mais dinheiro por conta disso. Então, talvez você tenha achado que tomou uma decisão certa na hora, mas no fim das contas o tiro saiu pela culatra. Escolha qualquer erro desses. E assim que você tiver escolhido um desses erros, o que você vai fazer? Você vai transformar ele em bênção. Aí você vai procurar 10 motivos para você agradecer aquele erro. Você vai se fazer 2 perguntas. O que eu aprendi com esse erro? E que coisas boas esse erro me trouxe? É difícil, né? Mas a Rhonda traz um exemplo aqui para nós, para que a gente possa ver e tentar entender melhor. Ela disse, suponhamos que tenha sido esse erro que a polícia te parou e aí você recebeu uma multa por conta do excesso de velocidade. Ela disse o seguinte, você pode agradecer. Sou grato pelo policial que me parou, pois ele quis evitar que eu cometesse um acidente de trânsito e acabasse ferindo alguém. Sou grato pelo policial que me parou, pois, para ser franco, eu devo admitir que estava com a cabeça em outro lugar, não estava prestando atenção na estrada. Sou grato pelo policial que me parou, pois foi uma tolice colocar a minha vida em risco, né? Ou de repente o pneu estourar. E aí ela elencou 10 situações que a pessoa pode agradecer por ter sido parado pela polícia e ganhado uma multa, tá? E aí ela diz assim, ó, recomendo enfaticamente que você pense em todos os erros que você cometeu na sua vida e que ainda lhe causam mágoa, que ainda lhe causam dor. E aí, leve o tempo que você precisar e siga esse exercício para todos esses erros que aconteceu na sua vida e que ainda estão te perturbando. O seu sono, a sua mente, ainda causam uma dor. E aí você pode, através desses erros, colher um monte de bênção. Porque quanto mais você agradece, mais bênção você recebe. Que outro investimento rende lucros como esse de agradecer e trazer bênçãos para sua vida? Nenhum, né? Então, esse é o exercício de número 26 da gratidão. Vou resumir o exercício de hoje.
Primeiro, você vai enumerar as suas bênçãos, você vai escolher 10 coisas que você quer agradecer no dia de hoje. Depois que você enumerar essas 10 coisas, você volta item por item e diga a palavra obrigado, obrigado, obrigado. Você vai escolher um erro que você tenha cometido na sua vida e que está lhe perturbando. Busque 10 bênçãos pelas quais esse erro pode te trazer bênção e que você queira agradecer. Caso você precise de ajuda, pode fazer as duas perguntas. O que é que eu aprendi com esse erro? E quais coisas boas esse erro me trouxe depois? E aí, logo antes de você dormir, você vai relembrar o dia de hoje e vai escolher a melhor coisa que te aconteceu. Vai segurar a sua pedra da gratidão e vai agradecer. Tá bom? Esse é o exercício de número 26 e a gente vai encerrando o exercício de hoje. Um beijo e até amanhã.